2000 e... Pouquinho, 20 anos. É mesmo. Bom, É, vamos lá. É, Ana, você é professora daí, não é isso? sou professora associada da disciplina Piada. de Fisiologia, Físio, anestésio. anestesiologia. Tá bom. Eu ia perguntar isso antes de começar o recording, mas vamos lá. Boa noite. Responsável pelo CT do HC também. Isso é. Que legal. É, Bom, boa noite a todos. Queria agradecer mais uma vez a presença no webinário da Bijan, daqui do mês de julho de 2025. E hoje teremos um tema muito especial, né, muito importante para nós anestesiologistas, que é exatamente a hipotensão intraoperatória como fator de segurança cirúrgica. Dr. Eric Benedetti vai apresentar e doutora Ana Maria Menezes Caetano vai moderar. Então, vou apresentar a professora Ana, né, que é professora associada da Universidade da UFPE, não é isso? Da Federal de É, Pernambuco, e responsável pelo CT, corresponsável. corresponsável, que nem eu também, corresponsável lá do Hospital Universitário, tá? E aí, vou deixar vocês à vontade, Ana, para apresentar o Eric e seguir aí no webinar. Bom webinário aí a todas. Obrigada, obrigada pelo convite. Estou bastante assim ansiosa por essa exposição do Dr. Eric. Quando cada milímetro de mercúrio importa, a pressão arterial como fator crítico para a segurança cirúrgica. O Dr. Eric Benedetti Lineburger é responsável pelo CT SBA lá do Hospital São José de Criciúma, lá em Santa Catarina. Também é professor de anestesiologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense e editor associado da Bijan. Doutor Eric, vamos lá, vamos aprender um pouco. Boa noite, muito obrigado. Grande prazer, uma honra estar aqui essa noite com os colegas do Brazilian Journal, com os associados da SBA. E então, para a gente poder ter uma boa discussão no final da apresentação, já quero compartilhar a apresentação, então. Já posso compartilhar, eu acho, né? Tudo bem? Estou enxergando a tela. Perfeito. Então, o título realmente é chamativo no sentido da importância do tema, né? Que é quando cada milímetro realmente de mercúrio importa como fator crítico para a segurança cirúrgica. Então, grande parte dessa apresentação vai ser baseada num editorial que foi publicado na Bijan no começo do ano agora, 2025, né, que é o custo oculto da hipotensão, né, com diversos colegas aí, com colaboração internacional. Então tá aí a referência até um QR Code para o nosso editorial. Então, dentro dessa proposta de discutir em torno do que nós escrevemos nesse editorial, né, eu quero abordar nesses minutos um pouco da fisiologia da pressão arterial, o conceito de hipotensão intraoperatória, os desfechos, né, relacionados a esse problema de hipotensão intraoperatória, baseados em algumas evidências que eu vou apresentar, um pouco de monitorização avançada para a gente poder ter mais segurança, né, com relação a saber que a hipotensão realmente vai gerar problemas perioperatórios.
e a monitorização é essencial para isso. Estratégias, vigilância, otimização hemodinâmica e conclusões, e obviamente depois, né, uma discussão online aqui com os participantes. Eu achei justo começar então essa apresentação colocando as nossas palavras iniciais do editorial, né, tentando justificar um pouco já de início qual é o custo, né, oculto da hipotensão e por quê, né, e dessa importância. Historicamente, nós abordamos o paciente e consideramos estabilidade hemodinâmica, mantendo uma profundidade anestésica adequada, né, e evitando flutuações aí extremas de pressão arterial, né, sem nos preocuparmos devidamente com realmente o que é o título da aula aqui, que são os milímetros de mercúrio entre essas grandes variações, né? Então, alterações da pele costumam ser tratadas com administração rápida de vasopressores ou vasodilatadores, e geralmente a gente não tem essa importância de considerar um impacto na segurança dos pacientes nos desfechos clínicos, nas hipotensões que duram apenas alguns minutos, certo? É isso que a gente então vai demonstrar aqui. Porque esses desfechos negativos relacionados à hipotensão intraoperatória vão desde lesão renal aguda, injúria miocárdica após cirurgia não cardíaca, né, chamada de MINS, né, Myocardial Injury After Non-Cardiac Surgery, né, o delírio, acidente vascular cerebral, readmissões hospitalares e até a mortalidade. Quando nós pensamos em pressão arterial, nós devemos ter em mente que ela é consequência de um devido acoplamento ventricular vascular, né? Então, a hipertensão é gerada a partir de um volume sistólico, da, da capacitância vascular adequada, resistência vascular periférica da mesma forma e frequência cardíaca. Então, para o diagnóstico das diversas causas de hipotensão ou hipertensão, nós devemos levar em consideração o contexto geral hemodinâmico. Por isso que a vigilância, a monitorização adequada, quanto maior forem os fatores de risco, a complexidade cirúrgica, mais importam para definir estabilidades pressóricas adequadas. Varia muito em vários trabalhos a definição do que é hipotensão, né? Então, esse é um trabalho muito interessante, que ele fez uma compilação aí de vários papers com várias definições do que seria a hipotensão intraoperatória, né? Então, no final, os autores chegam à conclusão que, se for para escolher um número realmente para definir na maioria dos trabalhos. Aqui vejam que no eixo X nós temos a quantidade de estudos, né, que seria uma pressão arterial diastólica abaixo de 60 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial média abaixo de 60 milímetros de mercúrio, uma pressão arterial média, desculpa, sistólica aqui, né, abaixo de 90 milímetros de mercúrio, que sistólica, tá bom? Foi só um erro de digitação. A maioria vai trabalhar em termos de pressão arterial média entre 60 e 65 milímetros de mercúrio, tá bom? Bom, diretrizes recentes abordando pressão arterial, né? Aqui, por exemplo, do European Heart Journal, publicado por meio da Sociedade Europeia de Cardiologia, dedica um pequeno trecho aí à hipotensão intraoperatória, né? E o que eu recomendo é que se evite flutuações grandes de pressão arterial no perioperatório, que é o que realmente a gente já faz há muito tempo, e utilizar a pressão arterial ambulatorial como base, né, para tomar condutas no perioperatório. Então, aquela premissa básica que já nós conhecemos da nossa formação, que é evitar quedas maiores que 20% da pressão arterial, mas a implementação é limitada na prática clínica, porque nós não temos, na maioria das vezes, o acesso a esses valores, né? Não temos um sistema integrado com atendimento primário para saber qual é a pressão arterial do doente em casa, e realmente a pressão perioperatória, pré-operatória principalmente, ou na sala de cirurgia, as primeiras pressões, ou mesmo na enfermaria internada, ela muitas vezes não reflete realmente a pressão
basal do paciente, né? Num ambiente onde que naturalmente a hipotensão ocorre, né? Eu saliento isso para os residentes, para os colegas nas aulas, que os pacientes não fazem hipotensão em casa, geralmente, como fazem depois da internação para um tratamento cirúrgico, né? Existe hemodiluição, existe, por outro lado, administração de fluidos, vasopressores, vasodilatadores, ansiedade também gerando hipertensão, enfim. É uma situação completamente diferente da basal, ambulatorial no dia a dia, né? Então, um pouco das evidências com relação à hipotensão. Esse é um estudo muito interessante quando a gente tenta correlacionar a hipotensão com desfechos negativos. É um estudo retrospectivo muito grande, com mais de 57 mil pacientes que foram submetidos a cirurgias não cardíacas sob anestesia geral. Vejam que 2005 a 2014. Então, foi considerado que a exposição à hipotensão intraoperatória por limiares absolutos, com uma PAM menor que 65, e quedas relativas da PAM com relação à pressão considerada basal também, né? E os desfechos foram lesão renal aguda e lesão miocárdica. Utilizaram-se modelos de regressão logística, análise multivariada, conforme variáveis clínicas de tipo de cirurgia, e uma comparação estatística apropriada para o design do trabalho. O que nós notamos, e é interessante, que para injúria miocárdica, mesmo pequenos intervalos, são 13 minutos, não é muita coisa, 13 minutos numa cirurgia, né? Já é suficiente para lesar o miocárdio, para as troponinas elevarem no pós-operatório. Nós escrevemos lá no editorial 13 minutos com PAM abaixo de 65. Veja que são mais de 57 mil pacientes. À medida que essa PAM vai caindo, nós precisamos de pequenos intervalos de tempo, 2 a 4 minutos, já para gerar troponinas detectáveis no pós-operatório. E a lesão renal aguda, ela caminha de maneira semelhante, né? Então não é diferente. Quer dizer, quanto menor a pressão arterial durante o ato cirúrgico, menor o intervalo de tempo tolerável pelo paciente para lesão. Não só injúria miocárdica, mas e lesão renal aguda, mas delírio também, né? São esses desfechos mais estudados quando nós conversamos sobre potência intraoperatória. Também é um problema com relação à hipotensão. O próprio Decade Trial lá da dexmedetomidina, onde aumentou o delírio pelo uso da dexmedetomidina, justifica lá, porque é relacionado à hipotensão, né? Então, aqui, recentemente publicado na Bijan, foi um estudo retrospectivo que esse ano, 2025, já foi veiculado esse mês aí nas mídias, né? 428 pacientes masculinos acima de 65 anos submetidos a laringectomia, cirurgia não cardíaca. O delírio foi diagnosticado pelo Confusion Assessment Method nos 5 primeiros dias pós-operatórios e a hipotensão foi definida como PM menos que 70% do basal por mais de 30 minutos. É uma hipotensão importante. A incidência de delírio foi 18%, a hipotensão em quase 40%. Foram fatores de risco independentes para delírio e potência intraoperatória, né, com P de 0,035. Outros níveis educacional baixos e as cirurgias prolongadas, né? Então, houve também uma interação entre potência e duração da cirurgia, importante para delírio, e refletindo outros trabalhos, como eu acabei de comentar, o próprio uso da dexmedetomidina, que nesse paper foi quase 50% de uso de dexmedetomidina, não foi suficiente para reverter os quadros de delírio no pós-operatório. Esse outro trabalho, que é muito interessante aqui, eu acho que entra nessa questão por que milímetros de mercúrio importam, né? Não só nos desfechos, mas principalmente para atuarmos de maneira proativa e positiva por meio da vigilância otimizada, por meio de tratamento precoce, evitar as quedas abruptas de pressão arterial. Que nesse trabalho foram analisados mais de 166 mil cirurgias não cardíacas, veja um número enorme, agrupados conforme idade, sexo, estado físico, urgência. E aí, para cada valor
de PAM entre 65 e 100 milímetros de mercúrio, calculou-se o risco de hipotensão, vejam, risco de hipotensão nos 5 minutos seguintes, ou seja, correlacionando a pressão atual do doente com o que vai acontecer nos próximos 5 minutos, como vai ser o comportamento da pressão arterial. Ah, também nós escrevemos lá no editorial que quando a pressão arterial média se comparou assim, menor que 70 milímetros de mercúrio, né, o valor, o risco foi 4 vezes maior de hipotensão intraoperatória nos 5 minutos seguintes, quando comparados a uma pressão arterial média ali de 80 milímetros de mercúrio. Quer dizer, mesmo trabalhando com níveis considerados adequados de pressão arterial média, o que nos chama atenção, que nós temos que prestar atenção na tendência, né? E como está comportando a pressão arterial ao longo do tempo. E os autores desse trabalho, eles foram muito felizes ao expor isso com esses gráficos que nos chamam a atenção, é, é, por exemplo, para o raciocínio desse gráfico. Aqui nós temos o eixo X, né, que é a pressão arterial média, e o eixo Y, a hipotensão, a ocorrência, né, a chance de hipotensão intraoperatória, em porcentagem, nos 5 minutos seguintes, tá certo? Então vejam que quando a pressão arterial média está em 70 milímetros de mercúrio, tá bom? Nós temos aqui em torno de 15% de chance de nos próximos 5 minutos a pressão arterial cair de 65 milímetros de mercúrio, de realmente ocorrer uma hipotensão, tá bom? 10 minutos depois ela já sobe para 30%, né? Então a tendência é a gente saber o que vai acontecer, o comportamento, antecipar o comportamento da pressão é ideal. E como ele dividiu em idades, estado físico, e conseguiu demonstrar também por meio desse gráfico muito bem desenhado que isso difere no paciente estado físico 1 do estado físico 4. Vejam que quando a pressão arterial média está em 70 milímetros de mercúrio, né, um paciente estado físico 1 ele tem em torno de 10% de chance de apresentar hipotensão nos 5 minutos seguintes, né? Ao passo que um paciente asa 3, asa 4, ele já vai caindo, já vai subindo para 20%, né? Então, de incidência aí de hipotensão logo a seguir. Então, a gente raciocina em cirurgias de emergência, segue esse padrão, o estado físico, a idade. Interessante também porque ele mostrou que quando a pressão vem subindo, a chance é maior de nos próximos minutos ela ter uma queda significativa, porque provavelmente envolve aí questões intraoperatórias, suflou pneu peritônio, o paciente teve dor, a gente fez um analgésico. Então essas subidas de pressão, a tendência de subida, ela nos chama a atenção para nos próximos 5, 10 minutos que pode acontecer uma queda importante e que são quedas que a gente vai analisar em termos de desfechos, né? Problemas. Quando a gente randomiza aí pacientes e faz desenhos de estudos para usar triggers de pressão para manter a estabilidade pressórica, ainda não temos resultados muitos animadores com relação aos desfechos. Então, mais trabalhos são necessários, né? Então, são vários trabalhos mostrando essa linha. Uns mostram melhor desfecho, outros não. Eu mostrei esse interessante aqui, porque é um trabalho robusto, estou mostrando ele com mais de 7 mil pacientes acima de 45 anos, comparou-se a estratégia para evitar hipotensão acima de 80 milímetros de mercúrio, para evitar hipotensão, né, um trigger acima de 80, e evitar hipertensão, né, que daí colocaram o trigger um pouquinho mais baixo para evitar a hipertensão do paciente. O desfecho primário foram complicações vasculares em 30 dias, né, infarto, acidente vascular, ah, PCR. Então, a incidência foi semelhante entre os grupos, não houve incidência nesses desfechos. Por outro lado, quando nós pegamos esses mega trials, mostrando a incidência de hipotensão intraoperatória nesses trabalhos com, vejam, 368 mil pacientes, 32 mil pacientes, 127 mil, 22 mil, ela é extremamente alta, tanto em alguns, né, que são extremamente alta, quase 80% nesse trabalho, no outro está em 40%, e com durações variadas
durações aqui de momentos de hipotensão que estão associados àqueles desfechos clínicos que eu falei, né? Então, ainda realmente isso mostra que é uma situação que atinge em grande parte as cirurgias, é um problema epidemiológico muito grande, né? Então, visto que a incidência é tão grande assim, eu achei interessante que esses autores, por meio de, recentemente publicado na Anesthesia, né, por meio de uma carta ao editor, né, fizeram uma subanálise lá dos resultados do NEP7, que foi o National Audit Project, né, que é a auditoria lá do Reino Unido com relação o 7 com relação à parada cardiorrespiratória no perioperatório. Eles utilizaram o SORT, né, que é é uma escala de risco para mortalidade pós-operatória em 30 dias, né, bom, ele leva em conta idade do paciente, a especialidade, a urgência cirúrgica, estado funcional, e eu achei interessante que mesmo os que têm uma probabilidade maior que 5% aqui de mortalidade em 30 dias pelo risco cirúrgico, né? A proporção de indicar uma pressão arterial invasiva é extremamente baixa, principalmente quando se trata de cirurgias não cardíacas. Então, ainda o anestesiologista ele tem aquela ideia assim, a cirurgia é grande, relacionada à cirurgia, né? Então, cirurgia cardíaca, então a prevalência é grande de pressão arterial invasiva, né? Agora, considerando que o paciente tem fatores de risco aumentados, paciente frágil, um paciente com comorbidades, a gente não vê em cirurgias não cardíacas em geral, um grande aumento na indicação e os valores em geral, vejam que não passam de 50% para indicar um acesso arterial invasivo, ou seja, fica lá no manguito de pressão arterial que os problemas nós já conhecemos que são principalmente aquelas lacunas, né? Onde a gente não consegue monitorizar a pressão arterial de maneira adequada. E é importante indicar uma pressão arterial invasiva, extremamente, né? Não só pela análise do formato da onda de curva, que nos dá vários diagnósticos, mas esse trabalho também mostra, né, que quando nós indicamos a monitorização invasiva contínua, na indução da anestesia, que é um momento crítico, onde o doente vasodilata ou faz depressão cardiovascular, enfim, é a nossa decolagem do avião, né? Ah, o fato de eu indicar uma pressão arterial invasiva diminuiu em até 3 vezes a incidência de pressão arterial média abaixo de 60 milímetros de mercúrio, né? Então, ah, e para vários graus de hipotensão, quando nós comparamos a invasiva com a não invasiva, a gente realmente diminui bastante a incidência, né? E é um momento que, dependendo da reserva cardiovascular do paciente, ele pode realmente sofrer um dano e uma instabilidade hemodinâmica muito importante. Então, resumindo ainda, a indicação é muito baixa, isso provavelmente pode refletir outros países, né, com relação à indicação. E para acreditar um pouco na consequência da hipotensão, principalmente um dos desfechos mais estudados, que é a injúria miocárdica pós-operatória em cirurgia não cardíaca, eu resolvi pegar um paciente aqui com fatores de risco cardiovascular. Vejam, quase 50% dos pacientes têm fatores de risco cardiovascular no centro cirúrgico, no movimento normal em cirurgia cardíaca, né? Um paciente lá hipertenso crônico ou uma cardiopatia isquêmica controlada clinicamente, um paciente com disfunção diastólica, idoso, né? Então, esse paciente que a gente faz um POCUS à beira-leito, avalia de maneira visual, né, no eyeballing aí o ventrículo parece em geral uma boa contratilidade, claro que com exames
mais precisos, né? Nós percebemos que, mesmo com uma fração de ejeção normal, exames mais precisos e avançados, como o strain global longitudinal, mostram que a função sistólica não é normal, porque está abaixo de menos 16, esse valor que mostra alterações subclínicas miocárdias. Então, quantos pacientes se apresentam assim, com uma fração de ejeção normal e que tem doença cardíaca e que nós não percebemos, né? Que vem, inclusive, com todos os exames pré-operatórios normais, né? Essa a monitorização avançados, diagnósticos avançados, estão surgindo e ainda não são prevalentes no nosso meio, né? Bom, esse mesmo paciente, que pode ser um paciente comum que a gente pega no dia a dia, eu fiz essa semana nele uma análise do trabalho miocárdico por meio de uma monitorização que é muito de vanguarda, que é o método melhor que nós temos hoje para avaliar o acoplamento ventricular vascular, né? E que é um dos grandes determinantes lá do resultado da nossa pressão arterial. É, que, para ter uma ideia, ele se apresenta como da mesma forma que o stream miocárdio, é uma análise de olho de boi, de bull eye, né? Então nós temos aqui 6 segmentos basais, anteroseptal, anterior, lateral, 6 segmentos médios, da mesma forma, 4 apicais e o ápice verdadeiro. Então, são 17 segmentos regionais miocárdicos que estão mostrando aí a qualidade da contração longitudinal. Esse paciente já tem uma contração longitudinal bem diminuída, basal, aqui, mas em geral, globalmente, tem alterações regionais, mas globalmente ele tem uma função adequada. Então, esse exame, que é um pouco mais avançado que esse, ele mostra a relação análoga à curva de pressão-volume, né, do ciclo cardíaco, que todos conhecem. A área sobre a curva, o que nós temos? Nós temos na área sobre a curva o trabalho cardíaco, trabalho miocárdico, né? Só que esse está fazendo trabalho miocárdico, não pressão-volume, pressão-deformidade, né? Pressão, encurtamento longitudinal do miocárdio. Então, esse paciente chegou na sala com 150 por 70 milímetros de mercúrio. E ele faz um valor que é considerado normal, em torno de 2.872 e 1.148 milímetros de mercúrio por cento, né? De trabalho miocárdio. Então, o trabalho está dentro da faixa normal com essa pressão arterial, quando ele chega a uma PM de 96 milímetros de mercúrio. Agora, vejam que quando eu caio para 100 por 50, ou seja, uma PM de 66, ainda está acima levemente acima do que os trabalhos consideram hipotensão intraoperatória, esse trabalho cardíaco ele já começa a cair. O que eu quero dizer com isso? Que o trabalho cardíaco está insuficiente para gerar contrações longitudinais miocárdicas adequadas. Então, vejo que ele já começa a ficar um azul claro. Isso nós já sabemos que é um exame muito precoce de isquemia miocárdica, mais precoce que o próprio strain, mais precoce que hipocinesia de parede, mais precoce que supradesnivelamento segmento ST, né? E pior, quando ele chega realmente no que a gente considera hipotensão intraoperatória, ele vai para, vejam, o que que fica azul, abaixo de 1.000 milímetros por deformidade em porcentagem, né? Está em valores críticos, extremamente detrimentais para o miocárdio. Agora imagine vocês acontecendo isso 5, 10, 15, 20 minutos durante uma cirurgia. Então não é surpresa que esse paciente no pós-operatório, se tem esses fatores de risco, e são prevalentes, fatores de risco cardiovascular, que subam as troponinas no pós-operatório. Então está aí a importância por que a gente deve manter esse paciente dentro de uma faixa considerada adequada, né, de pressão arterial. E como nós vamos superar esse problema se às vezes a gente está lá com um manguito de pressão arterial? Bom, algumas tecnologias surgem, né, como o manguito digital, que é por meio de pletismografia por transmissão infravermelha, ele consegue dar uma onda de pulso sem precisar invadir o doente. Claro que as complicações não são altas de pressão arterial invasiva, mas
tem esse caráter invasivo, né? E aí tem a questão da cultura também, né? Ah, vai indicar uma pressão arterial invasiva, uma cirurgia simples. Bom, uma cirurgia é simples, mas o paciente não é, certo? Ah, então está surgindo agora, né? Claro que tem problemas dessa monitorização de custo e validação que ainda são limitados. Por exemplo, esse trabalho mostrou, comparando uma revisão sistemática e meta-análise, comparando tecnologias digitais, como essa que eu mostrei, com métodos invasivos em pacientes cirúrgicos ou críticos, né? Foram 24 estudos para pressão arterial e 16 para débito cardíaco, né? Porque como ele dá onda de pulso também, calculando a área sobre a curva, a gente tem volume sistólico que funciona como também um monitor de débito cardíaco não invasivo, né? Conseguimos extrair outros parâmetros, né? Como a gente extrai lá com cateter de Swan-Gus. Muito legal. Estão totalizando aqui 1.164 pacientes para pressão arterial, 549 para o débito e índice cardíaco, né? Então, a pressão arterial média, o viés médio foi de 4,2 milímetros de mercúrio, limites concordância variando de menos 14 para 22,5 milímetros de mercúrio. Para o débito cardíaco, o erro percentual médio foi de 43%, alto ainda, né? 21% dos conjuntos de dados abaixo de 30%. A conclusão é que as tecnologias não são intercambiáveis. Então, veja, nós temos ainda limitação de custo e precisa ainda de uma validação para nós termos segurança para tomar decisões baseadas nesses monitores. Mas uma vez que isso aconteça, eu acredito que vai acontecer, porque a tecnologia ela vai avançando para a gente ter fidedignidade, né, nos resultados. Nós podemos tratar, enfim, a pressão arterial média, né, fazendo raciocínio de todos os seus componentes do acoplamento ventricular vascular, traçando uma estratégia guiada por métodos hemodinâmicas ou terapia de fluidos hemodinâmicos. Se o paciente está precisando corrigir a pressão arterial por meio de fluidos, a gente descobrir isso, a gente descobrir quando ele precisa de vasopressores, quando o problema são inotrópicos, né? Quando não é hemodinâmico, os problemas são fluidos. Então, esses monitores, de maneira não invasiva, conseguem dar uma variação do volume sistólico em si, o índice cardíaco, então facilita o nosso diagnóstico diferencial das causas de hipotensão, que seria uma abordagem ideal para tratar a pressão arterial média, não simplesmente fazer vasopressor para todo mundo estar hipotenso, que é algo que eu combato e tento fazer com que os nossos residentes tenham um pensamento crítico nesse sentido, né? Neuromonitorização, bom, eu canso de falar nas aulas de neuromonitorização, principalmente cirurgia cardíaca, que é a área que eu mais atuo, que eu considero hoje os monitores, tanto o EEG quanto a oximetria cerebral, como monitores hemodinâmicos, eles são muito sensíveis, nós chamamos de monitores cerebrais, né? Mas eles são muito sensíveis às alterações hemodinâmicas. O débito cardíaco começa a baixar, começa a aparecer supressão, a tendência da oximetria cerebral começa a cair. Então, talvez um monitor que, de maneira mais precoce, nos mostre que a gente precisa tomar uma atitude para corrigir uma pressão arterial que a gente está achando que está boa, né? E que nos faz, né, por meio da monitorização cerebral que está alterada, fazer diagnóstico diferencial, procurar com outros monitores, procurar com eco, procurar com isso que eu falei, com volume sistólico, índice cardíaco, variação do volume sistólico. Por que que está aparecendo aquela supressão? Por que que aquela oximetria cerebral está caindo? Não, mas é uma pena que a gente não consegue para todos os pacientes, principalmente cirurgia não cardíaca. Então, trabalhos muito importantes, como o George mostrou que 55% dos casos, apenas aumentar a PM foi suficiente para normalizar o EEG. Cirurgias vasculares, a anestesia guiada por EEG reduziu o uso de norepinefrina em um terço, né? Então, ajuste em anestesia hemodinâmica deve considerar a integridade cerebral intraoperatória. Então, se nós estamos usando a monitorização cerebral, prestar atenção nas mudanças cerebrais, que elas, em uma grande parte das situações, vai estar apontando que aquela pressão arterial não está, mesmo que a gente ache que está normal, né? Que esteja normal, não está sendo suficiente para aquele paciente. Isso nós já sabemos há, há muitos anos, esse trabalho de 2007, mostrando que em circulação extracorpórea, a principal atitude que faz voltar a saturação cerebral por meio da oximetria cerebral ao normal é aumentar a pressão arterial, tá bom?
Nesse sentido, nós tentamos aí desenhar um trabalho retrospectivo. Isso é um TCC, um trabalho não publicado, achei interessante mostrar, foi aqui no nosso serviço, mostrando 268 pacientes submetidos a CRM com SEC, trabalho então no nosso centro aí com 173 pacientes guiados pela oximetria e 95 não guiados. Tentando pensar um pouco fora da caixa e não simplesmente usando a neuromonitorização para qual desfecho. Vamos pesquisar delírio, vamos pesquisar disfunção cognitiva. Não, a gente vai procurar um desfecho hemodinâmico. Necessidade de inotrópicos, de drogas vasoativas, a gente aumentou, se diminuiu usando a neuromonitorização ou não. E o que nós achamos foi realmente que, mesmo com P não significante, mas vejam 0,075, como se diz, não é de se jogar fora, né? A diminuição da necessidade de noradrenalina em mais de 2 horas no pós-operatório. E seguindo essa linha, como a gente provavelmente gerou estabilidade hemodinâmica nesse grupo, também conseguimos diminuir a incidência de delírio, mesmo de maneira não significante, mas vejam, né, 20% fizeram delírio sem oximetria contra 13% com oximetria cerebral. Ah, Temos também inteligência artificial no cuidado hemodinâmico, isso é muito importante. Os monitores estão começando a ganhar aceitação, né, como o HPI. Temos colegas aí, como eu até estava conversando hoje com o Rodrigo Dias, já com bastante experiência nesses monitores. Espero que ele, não sei se ele vai poder estar aqui na discussão depois, mas bem legal por meio de perguntas, enfim. Ele analisa continuamente a forma de onda da pressão arterial invasiva com cuff digital, usa o machine learning para prever hipotensão iminente com base em padrões hemodinâmicos. Ele calcula o risco de 0 a 100, atualizando a cada 20 segundos, que é baseado em parâmetros como PAM, débito cardíaco, variação do volume sistólico. Então, ele discerne entre as várias causas de hipertensão baseado no acoplamento ventricular vascular e tudo isso que significa, né? E permite, então, obviamente, nos guiar para uma intervenção precoce, evitar queda da pressão arterial durante a cirurgia. Bom, temos vários trabalhos, inclusive um muito legal, publicado em parceria internacional com autores brasileiros aqui, né? Mostrando, ah, ah, então, revisões sistemáticas e meta-análise que realmente esses monitores, eu não vou entrar aqui nos detalhes de cada trabalho, mas em geral eles realmente conseguem diminuir os episódios de hipotensão e a duração da hipotensão, mas também ainda, como não são tantos trabalhos assim, como a tecnologia está começando, ainda talvez a gente não tenha um poder grande para mostrar mudança nos desfechos. Então, na maioria das vezes, ainda na, na situação atual, não são tão animadores com relação à diminuição ou à melhora dos desfechos negativos. Pós-operatório é um problema, né? Porque o paciente está exposto a esse ambiente de vulnerabilidade pressórica, que é o perioperatório. A vigilância diminui, né, com certeza, e a consequência da hipotensão não é muito diferente do intraoperatório. Então, são problemas que nós temos que superar aí para os próximos anos, né, por meio, acredito, de monitorização avançada. Vejam que MACE, mortalidade em 30, 90 dias, lesão renal aguda, foram significantes para pacientes que desenvolveram hipertensão no pós-operatório, né? Então, mais de 3.000 procedimentos em pacientes que não fizeram hipotensão no intraoperatório, geralmente, com internação de mais de 48 horas na UTI, mostraram, então, que a consequência não é muito diferente de eu tô lá no quarto fazendo hipotensão, tô na UTI fazendo hipotensão com relação aí a lesão renal aguda, injúria miocárdica, enfim. E para isso, trabalhos promissores, né, como e monitorização promissora, como esse belo trabalho publicado em 2022 na Anesthesia e Analgesia, mostrou que quando a gente infunde noradrenalina com um sistema de alça fechada, em pós-operatório de cirurgia cardíaca, a gente, quando comparado ao controle, nós diminuímos muito a incidência de hipotensão, de maneira que
a, nós passamos 1,4% do tempo em potência, um PM menor que 65, comparado a 12,5% com controle manual, certo? O sistema manteve a PM dentro da faixa alvo de 65 a 75 e 95% do tempo contra apenas 66% com controle manual. Então, visto essa natural queda da vigilância que acontece no pós-operatório, talvez nós teremos no futuro que depender de monitorização avançada e nesses controles para manter a estabilidade e a segurança do paciente pós-operatório. Ah, também, não menos importante, a tentativa de elucidar as causas de pressão arterial, usar uma meta para corrigir pressão arterial, essa estratégia CLEAR, né, que foi mostrado, foi apresentado no JCVA agora em 2024, que objetiva customizar metas, né, reduzir e individualizar os alvos de pressão arterial média, evitar o tratamento excessivo, né, porque muitas vezes, como eu falei, na ânsia de tratar a pressão arterial, a gente não discerne o que está acontecendo e faz vasopressor. E aí o que acontece? A perfusão tecidual diminui, a perfusão orgânica vai diminuir quando nós não acertamos a causa, né? Ao invés de entrar com inotrópico numa disfunção sistólica, um lusitrópico numa diastólica, ou o volume, numa variação de volume sistólico elevado, na análise do eco, a gente acaba piorando a situação, né? Então a gente limita o uso de catecolamines, minimiza o uso, fármacos com outros mecanismos de ação, usa o vasopressor certo, estimula o fluxo sanguíneo, a gente foca na microcirculação, numa meta, exames como exames perfusionais, e a reposição volêmica com ecocardiografia, o point of care tão importante no intraoperatório que nós devemos incrementar o treinamento e a prevalência de seu uso no intraoperatório, otimizando, enfim, o débito cardíaco e, claro, como consequência, o fluxo microvascular. E usar coadjuvante, sedação, controle térmico, outras causas, né, que podem estar gerando consequências pressóricas alteradas. O Perioperative Quality Initiative, que foi uma reunião, né, que não é a primeira vez que acontece, aconteceu agora em 2024, essa edição foi em Londres, reuniu especialistas na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Europa, pelo método de Delphi modificado, tratar estratégias com relação a baseados no grade, né? Com relação ao manejo perioperatório adequado. E as conclusões, tentei resumir aqui, né, que é aumentar, deixar a PAM acima de 60 pacientes de alto risco, pensar também, isso é muito importante, que nós devemos diagnosticar quando o paciente tem síndrome compartimental, quando tem disfunção do coração direito, que ele faz estase venosa, né, principalmente quando nós pensamos em lesão renal aguda, né, porque o gradiente artério-venoso de perfusão orgânica ele vai diminuir. E aí, se eu estou com a pressão venosa com estase venosa, eu vou ter que também, por outro lado, para normalizar o gradiente, colocar um trigger de pressão arterial média mais alto, né, para compensar a estase venosa. Tratar a hipotensão conforme a causa, isso eu já discuti. Tratar a hipotensão ao tratar a hipertensão intraoperatória, vejam que aquele trabalho que eu mostrei lá no começo das tendências da pressão arterial, quando ela vem subindo, a tendência de 5 a 10 minutos depois é ela cair, tá certo? Ter essa vigilância aumentada, usar uma monitorização contínua da pressão arterial para reduzir episódios hipotensivos, indicar mais, né, pessoal? E reconhecer e tratar a hipotensão pós-operatória, que é um grande desafio, como eu falei nos slides anterior, e pode ser mais perigosa porque a vigilância diminui lá no quarto, em outras situações, né? Então, concluindo, a hipotensão é comum, conclusões simples aqui, né? Porque eu acho que a apresentação já fala por si, que a hipotensão é comum, silenciosa e muito perigosa. Nós devemos acreditar nisso, né? Abordagens personalizadas para cada paciente, que cada paciente vai precisar de uma correção dependendo da causa subjacente. Então, as tecnologias são promissoras para isso, como essas que eu consigo extrair outros dados hemodinâmicos, né? E repensar, pessoal, o que que a gente acha que é uma estabilidade hemodinâmica, né? Quer dizer, há tempos atrás eu saía contente de uma anestesia e provavelmente se eu comparar com hoje, eu vou sair tão contente se o paciente ficou flutuando o tempo todo, que são pacientes que são
flutuando pressoricamente, quer dizer, são pacientes que muitas vezes são desafio, né? São desafios que envolvem aí diabéticos com neuropatia, pacientes vasculopatas, onde realmente é um desafio manter uma estabilidade pressórica, né? Isso hoje me incomoda muito mais do que no passado. Quero agradecer, deixar o meu e-mail à disposição, incentivar todos que estão aqui a publicar na Bijan cada vez mais com impacto importante e contribuindo para a ciência mundial operatória. Parabenizar aí o trabalho da editora-chefe e outros que antecederam. E é isso, pessoal. Nós devemos ter um momento para discussão, então. Parabéns, excelente, que coisa boa. A gente já tem uma pergunta aqui, um questionamento. A pessoa que pergunta é a doutora Nádia. Ela primeiro, né, no fim, ela fala parabéns pela bela apresentação. Vou começar pelo fim. E ela pergunta assim: apesar das tecnologias de análise em dedo por oscilometria hoje ainda não substituírem a pressão arterial invasiva, como mostrou em um estudo na apresentação, é certo que há avanços significativos nas últimas décadas. Na sua opinião, haverá um dia que não se indicará mais de forma alguma uma canulação arterial para esse fim? Se sim, quando seria isso? É, essa é uma pergunta muito interessante, né? Quer dizer, eu acho que a, a tecnologia vai chegar a isso sim, acredito. A pergunta da doutora Nádia é isso, né? É, Ah, Nádia tudo bem, Duarte. tudo bem, doutora Nádia. Prazer, grande honra tê-la aqui na discussão. Uma pergunta muito pertinente. Ah, eu não sei o que quer dizer longe ou perto, mas minha opinião pessoal é que realmente caminhe para isso, né? Então nós já temos aí esses manguitos digitais que eu acredito que nos próximos anos a tecnologia avance e incorpore realmente para a gente ah, não precisar canular uma artéria, não sei dizer quando, mas ao mesmo tempo, acho que nós já tivemos um grande, mas um grande avanço mesmo com o uso da ultrassonografia para canulação, né? Então, mesmo esse caráter invasivo, claro que é sempre um pouco incômodo para o doente, a gente precisa ah, ter que invadir ele, não é um procedimento isento, às vezes a gente tem que até sedar um pouco, mas hoje é muito mais tolerável, a gente vê até por trabalhos de scores de satisfação de acesso periférico, né, seja venoso, seja arterial, que melhorou muito o score de satisfação do doente com relação ao procedimento guiado por ultrassom, né? Porque nós diminuímos o número de tentativas, né? Talvez esteja fugindo um pouquinho aqui da pergunta, mas acho que vale salientar. E, poxa, a gente consegue com uma artéria radial, hoje vasculhar ela praticamente no antebraço inteiro, abaixo do músculo braquiorradial, né? E com treinamento a gente tem uma precisão muito grande e, e consegue escanear, avaliar se o diâmetro está menor que 0,2 centímetros, a gente nem funciona, já vai direto para um, pra um- pra uma outra artéria, para uma braquial ou para uma femoral. Eu acho que esse avanço, em geral, melhorou muito, né? Já para nossa geração. Então, talvez para a próxima geração a gente não- realmente não precise invadir o doente, né? Mas o treinamento com ultrassonografia já superou muito, muito, muito aquela sensação que eu tinha quando eu era residente, né? Bah, vou ter que pegar uma PM e agora, né? Quer dizer, vou conseguir, não vou, não vou conseguir a técnica às cegas. Hoje eu indico com muito mais segurança, sou muito mais tranquilo
para uma pressão arterial invasiva. Então, esse avanço, de certa forma, já chegou. Espero que realmente que chegue um dia que a gente não precise nem fazer isso, né? Nem funcionar de maneira não invasiva, tenha um resultado fidedigno na pressão arterial. Perfeito, muito boa a sua resposta. É, Dr. Glauber Gouveia, ele boa noite, excelente aula, doutor Eric, sempre brilhante. Gostaria de saber a opinião dele na prática clínica sobre o uso de fenilefrina versus noradrenalina quando há indicação de vasopressores em pacientes submetidos à cirurgia não cardíaca, mas apenas com acesso venoso periférico. Obrigada. Ah, bom, o Glauber, obrigado pelo elogio primeiro, mas o Glauber, vamos dizer assim, nós temos conflito de interesse, porque somos muito amigos, então, obrigado pelo elogio da aula. É, eu acho assim, na minha prática clínica, eu posso confessar que eu não, não tenho rotina de usar fenilefrina. Eu cheguei a usar um pouco na pandemia, não tenho tanta experiência prática, né? Tem um pouco de um efeito fugaz, quer dizer, não peguei muita mão com a medicação, né? Mas, resumindo, eu acho que de maneira segura, se eu for usar um vasopressor como noradrenalina, no paciente ah, crítico, se eu estou prevendo que eu tenho que usar ou começar uma infusão contínua, eu vou indicar um acesso central, né? Realmente eu tenho pouca segurança, realmente medo de extravasamento, às vezes precisa lá no pós-operatório. Então, posso dar um exemplo, até na cirurgia de hoje de manhã, já eu previ que o paciente ia precisar, um paciente idoso, cirurgia não cardíaca, veja, cirurgia, paciente com fator de risco cardiovascular, uma cirurgia num paciente idoso, colestectomia videolaparoscópica com colangiografia, né, pelos riscos cardiovasculares da paciente, de que pressão arterial invasiva, né, os residentes que porventura estiver aqui assistindo vão saber disso, estava comigo hoje lá no centro cirúrgico, e acesso venoso central, precisei de vasopressor e noradrenalina, infusão contínua, nessa paciente, mas eu tenho realmente que responder que a preferência é pelo acesso central. Não, não me, no meu dia a dia eu não tenho essa tomada de decisão para fenilefrina, noradrenalina num periférico, que eu realmente acabo não fazendo, né? Então, talvez não seja a pessoa mais adequada para responder de maneira adequada o questionamento aí. Perfeito, doutor. É, então, o que a gente entende é que a hipotensão, ela aparentemente pode não ter causado nada, mas ela causa, ela é, ela vai e tem uma porção de lesão que ela pode fazer, e que o ideal do que a gente tem atualmente é a gente, sempre que possível, ter uma pressão arterial invasiva e intervir, porque ela vai ser o que vai mais nos ajudar a gente precocemente agir e tratar essa hipotensão, para que a gente não tenha desfechos desfavoráveis até de médio e longo prazo, como o senhor mostrou, né? No pós-operatório, não só imediato, mas às vezes até um tempo depois. Então, eu queria que o senhor acabasse de fazer esse resumão aí, confirmar isso e dar uma última palavra para a gente, porque não tem mais questões, e eu acho que a aula foi de grandes reflexões sobre isso. Foi uma aula muito reflexiva, muito bacana, e que poderia fazer
esse resumão para a gente aí, dar uma palavrinha final sobre isso. Não, muito obrigado. É, eu acho que a reflexão final é, primeiro, nós primeiro do ponto de vista como educador, né, como participando do centro de treinamento, trabalhando com a nova geração, o que eu tento no dia a dia é mostrar a importância do cuidado com a pressão arterial em termos de otimização, de vigilância e fazer com que se acredite, né, no desfecho negativo que ele está acontecendo, né? Por isso, o título do nosso editorial está explícito, né, que é um perigo oculto. Então, eu acho que a primeira atitude é a conscientização nas várias gerações. Claro que é sempre mais fácil trabalhar com a geração mais nova que está vindo, que está no processo de aprendizagem, incorporando o que vai seguir ao longo dos anos na prática operatória, mas eu acho que todos que trabalham com CT, todos que trabalham com educação, eu acho que fica aí o recado, né, para otimizar esse ensino perioperatório. Acreditar que isso acontece, como eu mostrei com essas monitorizações que mostram alterações subclínicas, e como nós não temos uma prevalência ainda grande né, por custo, por validação, muito mais por custo, eu vejo hoje, né, como o Prediction Index, enfim, acho que é muito válido essas informações, como o paper que eu mostrei, das tendências de pressão arterial, o que está acontecendo quando o paciente está chegando ali perto dos 70, que seja, milímetros de mercúrio, se for um paciente idoso, de alto risco, saber que ele está à beira de fazer um episódio hipotensivo importante, traçar estratégias, né? Porque eu tenho 5 minutos ainda para fazer um diagnóstico diferencial, usar um point of care, outro mentor que eu tenha para acertar a causa do tratamento, não simplesmente sacar um vasopressor e fazer no paciente, né? Então, eu acho que se eu estou numa janela que eu sei que é perigosa, que nos próximos minutos ele vai desenvolver hipotensão, essa janela eu tenho que usar para fazer o diagnóstico diferencial. Saber se é volume sistólico, saber se é inotropismo, cronotropismo, tá certo? Todas as questões que envolvem o acoplamento, enfim, que vão gerar, em última instância, lá, pressão arterial, e em última instância mesmo, o que é o objetivo, que é uma perfusão tecidual adequada, né? Creio que isso seja importante. E também, ah, mais difícil, né? Mas tentar levar essa quebra de paradigma com relação ao cuidado intensivo com a pressão arterial para o pós-operatório, né? Isso é um trabalho que mais difícil é envolver de maneira multidisciplinar, né? Então, talvez os protocolos ERAS e de qualidade perioperatória deve-se investir um pouco mais nesse sentido, né? Creio que é isso. Perfeito. Eu acho que foi levantada aqui uma questão bastante importante, que é importante para todo mundo e para qualquer especialidade que a gente faça mais anestesia. E eu achei muito interessante aqui, tem uma mensagem aqui do Dr. Rodrigo Dias para você, e ele fala assim, e ele também, ele sintetiza tudo, eu acho que todo mundo pensa, né? Ele fala, excelente aula, destacou bem pontos que precisam ser debatidos com mais frequência, como ampliar a monitorização hemodinâmica, né? Usar vasopressores com sabedoria e utilizar o conceito de acoplamento ventrículo arterial no entendimento da fisiopatologia da hipotensão. Então é isso aí. Doutor Rodrigo, que você citou, te mandou a mensagem e eu acho que isso ele sintetizou bem também
a sua mensagem e o que você quis passar, e que eu acho que as pessoas também que estão aqui ouvindo, os nossos colegas também tiveram esse entendimento e esse sentimento. Então, eu vou ver aqui se tem mais algum. Tem mais questão aqui. Deixa eu ver se tem. Tem aqui, ele falou, ele colocou aqui no quiz também. Então, é isso aí. Eu queria, em nome da editora-chefe da Abidjan, agradecer a doutora Eliana, né, Eliana? Pode falar, doutora. Agradecer pela brilhante exposição, foram reflexões realmente muito importantes. Foi uma aula reflexiva, né, Eliana? E que eu acho assim, que isso aqui devia ser em grande escala também de pessoas assistindo, para que realmente ocorra uma conscientização, como disse você, em maior escala, né? Acender essa luzinha em todo mundo para a gente começar a melhorar os desfechos e a qualidade e a segurança a partir disso aí. Tá bom, eu agradeço. A doutora Eliana quer dar uma palavra, doutora Eliana? Não só agradecer aí os dois editores associados da Bijan, né? Falar o tanto de trabalho que vocês estão tendo no momento, então agradecer, mas chamar atenção para a leitura, né? A gente tem tido artigos bem interessantes, editoriais bem reflexivos sobre os assuntos, então convidar todo mundo a publicar e convidar todo mundo a ler, né? Também a revista, porque trazem insights bem relevantes. Obrigada a todos, doutor Eric, doutora Ana. Obrigado. Um agradecimento especial também ao editor-chefe passado, o André, que sugeriu esse tema. Fiquei muito honrado com o convite para formular o editorial e eu acho que acertou na mosca, né? Então, é isso aí. Certamente. Esses editores, chefes, eles só vão melhorando assim, graças a Deus. Então, mais uma vez, eu agradeço. Foi uma honra estar aqui ouvindo e assistindo uma exposição tão bacana, tão brilhante. Então, eu agradeço a todos também que assistiram e agora a gente termina o nossa noite, o nosso webinário. Uma boa noite para todo mundo e que durmam bem e refletindo sobre tudo isso aqui que foi falado. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite, obrigado.